Existe um mercado que movimenta mais dinheiro do que todas as bolsas de valores do mundo juntas, mais do que o mercado de ações, mais do que o mercado de câmbio, mais do que o mercado de commodities. É o maior mercado financeiro do planeta, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele com a profundidade que merece. Estamos falando do mercado de títulos públicos, um mercado de mais de 130 trilhões de dólares que determina o preço do dinheiro em todo o mundo, que influencia o valor da sua moeda, que define se a sua empresa vai conseguir crédito barato ou caro, que impacta o preço da sua casa, do seu carro e de tudo que você financia. E o mais impressionante é que esse mercado funciona de forma quase invisível para o cidadão comum. Você acorda todo dia sendo afetado por decisões tomadas nesse mercado e provavelmente nunca parou para entender como ele funciona. Quando o governo brasileiro anuncia que vai emitir mais dívida, o mercado de títulos reage. Quando o Federal Reserve americano sobe os juros, o mercado de títulos de todo o mundo treme. Quando o Japão vende parte dos seus títulos americanos, os juros nos Estados Unidos sobem e o crédito fica mais caro no Brasil. Tudo está conectado. E o fio que conecta tudo isso se chama título público. Hoje você vai entender de uma vez por todas como esse mercado funciona, porque ele é mais importante do que a bolsa de valores para a sua vida real e como o preço dos títulos determina o preço de praticamente tudo que você compra, financia e investe. Depois desse vídeo, você vai enxergar o sistema financeiro global de uma forma completamente diferente. Se você investe, se você financia alguma coisa, se você paga impostos ou se você simplesmente usa dinheiro, esse vídeo foi feito para você. Deixa o seu like agora, comenta aqui embaixo, títulos, para eu saber que você chegou até aqui. E se inscreve no canal para continuar entendendo as engrenagens invisíveis que movem o dinheiro do mundo. Vamos direto ao ponto. Antes de qualquer complexidade técnica, precisamos entender o conceito fundamental de um título na sua forma mais simples. Um título é uma promessa de pagamento. É um papel, hoje digital, onde o emissor diz o seguinte: você me empresta dinheiro agora, e eu te prometo devolver esse dinheiro em uma data futura específica, acrescido de juros, que vou te pagar ao longo do tempo ou no vencimento. Essa é a essência. O emissor pode ser um governo, e aí chamamos de título público ou título soberano. Pode ser uma empresa, e aí chamamos de debenture ou bond corporativo. Pode ser um banco, e aí chamamos de CDB ou letra financeira. Mas o conceito é sempre o mesmo. Alguém precisa de dinheiro, emite uma promessa de pagamento e quem compra essa promessa se torna o credor. A diferença fundamental entre investir em títulos e investir em ações é essa. Quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. Você participa dos lucros, mas também dos prejuízos. Quando você compra um título, você se torna credor. Você não participa dos lucros extraordinários, mas tem uma promessa de pagamento definida que precisa ser honrada, independentemente do desempenho do emissor. Em termos de risco, títulos são geralmente mais seguros do que ações, porque em caso de falência de uma empresa, os credores são pagos antes dos acionistas. E títulos do governo são considerados os mais seguros de todos, porque o governo, ao contrário de uma empresa, pode sempre criar mais moeda para honrar suas dívidas em moeda local. O mercado de títulos é vasto e complexo, mas para entender o essencial, você precisa conhecer apenas alguns tipos fundamentais que aparecem em praticamente todas as discussões sobre a economia global. O primeiro tipo é o título prefixado. Nesse tipo, a taxa de juros é definida no momento da compra e não muda até o vencimento. Se você compra um título prefixado a 13% ao ano com vencimento em 3 anos, vai receber exatamente 13% ao ano pelos próximos 3 anos, independentemente do que aconteça com a economia. A vantagem é a previsibilidade. A desvantagem é que se os juros subirem depois, você ficou travado em uma taxa menor. O segundo tipo é o título pós-fixado. Nesse tipo, a rentabilidade varia de acordo com algum índice de referência, geralmente a taxa básica de juros da economia. No Brasil, o Tesouro Selic é o exemplo mais conhecido. Nos Estados Unidos, existem títulos atrelados à Fed Funds Rate. A vantagem é que você sempre recebe a taxa de mercado atual. A desvantagem é que se os juros caírem, sua rentabilidade cai junto. O terceiro tipo é o título indexado à inflação. Nesse tipo, a rentabilidade é composta por uma taxa fixa mais a variação da inflação. No Brasil, o Tesouro IPCA paga uma taxa fixa mais o IPCA. Nos Estados Unidos, o TIPS paga uma taxa fixa mais o CPI americano. A grande vantagem é que esse título garante um ganho real acima da inflação, protegendo o poder de compra do investidor no longo prazo. É o favorito de quem pensa em aposentadoria e objetivos de longo prazo. O quarto tipo são os títulos de curto prazo, conhecidos nos Estados Unidos como Treasury Bills. Tem vencimento de até 1 ano, são emitidos com desconto em relação ao valor nominal e não pagam juros periódicos.
Você compra por menos do que vai receber no vencimento, e a diferença é o seu rendimento. São os títulos mais líquidos e mais usados como reserva de valor de curto prazo por governos, bancos e grandes investidores ao redor do mundo. Existe um conceito no mercado de títulos que confunde a maioria dos iniciantes, mas que é absolutamente fundamental para entender como a economia global funciona. É a relação inversa entre juros e preço dos títulos. Quando os juros sobem, o preço dos títulos cai. Quando os juros caem, o preço dos títulos sobe. Sempre, sem exceção. É uma lei matemática do mercado financeiro. Para entender por que isso acontece, vamos usar um exemplo simples e concreto. Imagine que você comprou um título do governo brasileiro que paga 13% ao ano com vencimento em 5 anos. Você pagou R$1.000 por esse título. 6 meses depois, o Banco Central sobe os juros e o governo começa a emitir títulos novos pagando 17% ao ano. Agora você decide que precisa do dinheiro e quer vender seu título antes do vencimento. Você vai ao mercado e tenta encontrar um comprador, mas por que alguém pagaria R$1.000 pelo seu título que paga 13% ao ano se pode comprar um título novo que paga 17% ao ano pelo mesmo preço? A resposta é que ninguém pagaria. Para vender seu título, você vai precisar baixar o preço. Vai precisar vender por talvez R$850, de forma que o comprador, que paga 850 e vai receber o valor nominal de R$1.000 no vencimento, mais os juros de 13% ao ano, uma rentabilidade equivalente aos 17% dos títulos novos. O preço do seu título caiu de R$1.000 para R$850, porque os juros subiram de 13% para 17%. Esse é o mecanismo da marcação a mercado que afeta qualquer título antes do seu vencimento. Agora imagine o contrário. Os juros caíram para 9% ao ano. Seu título, que paga 13%, é agora muito mais atrativo do que os títulos novos. Os investidores vão querer comprá-lo e vão pagar mais de R$1.000 para ter direito a essa rentabilidade maior. O preço subiu porque os juros caíram. Essa dinâmica tem consequências enormes que vão muito além do investidor individual. Afeta bancos, fundos de pensão, seguradoras, governos e qualquer instituição que carregue títulos em seu balanço. Você pode estar pensando, tudo bem, eu entendi a mecânica dos títulos, mas eu não invisto nisso. Por que isso é relevante para mim? A resposta é que os títulos públicos determinam o preço de tudo na economia. Não de forma direta e visível, mas de forma estrutural e inevitável. O primeiro canal de transmissão é o crédito. A taxa de juros dos títulos públicos é a referência a partir da qual todas as outras taxas de juros da economia são calculadas. Se o governo paga 13% ao ano em seus títulos, considerados os mais seguros do mercado, nenhum banco vai emprestar dinheiro para você a uma taxa menor do que essa. Por que correria o risco de te emprestar se pode ganhar 13% sem risco nenhum comprando títulos do governo? Resultado: quanto maior a taxa dos títulos, mais caro fica todo o crédito da economia. Financiamento de casa, de carro, cartão de crédito, empréstimo pessoal, tudo sobe junto. O segundo canal é o investimento empresarial. Quando as empresas precisam de capital para expandir, contratar e inovar, elas comparam o custo de captar dinheiro no mercado com a rentabilidade esperada dos seus projetos. Se os títulos do governo pagam 15% ao ano com risco zero, uma empresa só vai investir em um projeto que renda mais do que 15%. Projetos com rentabilidade menor do que a taxa dos títulos simplesmente não são feitos. Resultado: juros altos travam o investimento empresarial, reduzem o crescimento econômico e limitam a criação de empregos. O terceiro canal é o câmbio. Títulos com altas taxas de juros atraem capital estrangeiro. Investidores de todo o mundo querem comprar títulos brasileiros quando eles pagam 15% ao ano em um momento em que os títulos americanos pagam 4% e os europeus pagam 2%. Para comprar títulos brasileiros, esses investidores precisam converter suas moedas em reais. Essa demanda por reais valoriza o câmbio. Quando os juros caem, o movimento se inverte e o câmbio pode se desvalorizar. A taxa de câmbio, que determina o preço de tudo que é importado, de eletrônicos a combustíveis, é diretamente influenciada pela atratividade dos títulos brasileiros para investidores estrangeiros. O quarto canal é a inflação. O governo usa a taxa de juros dos títulos, controlada pelo Banco Central, como principal instrumento para controlar a inflação. Quando a inflação sobe, o Banco Central aumenta os juros, tornando o crédito mais caro, reduzindo o consumo e a demanda e, consequentemente, derrubando a pressão sobre os preços. Quando a economia desacelera demais, o Banco Central reduz os juros para estimular o crédito e o consumo. Os títulos públicos são o veículo através do qual essa política monetária é transmitida para toda a economia. Para entender a geopolítica financeira global, você precisa entender o papel único dos títulos do Tesouro Americano no sistema financeiro mundial. Os títulos do Tesouro Americano, conhecidos como Treasuries, são considerados o ativo mais seguro do mundo.
Não porque os Estados Unidos sejam necessariamente o país mais bem gerido fiscalmente, mas porque o dólar é a moeda de reserva global. E porque os Estados Unidos nunca deram um calote em sua dívida em moeda local na história moderna. Isso significa que quando o mundo entra em crise, quando guerras explodem, quando mercados desabam e quando investidores entram em pânico, o dinheiro flui para os treasuries americanos como porto seguro. É um movimento automático e histórico que se repetiu em todas as grandes crises dos últimos 100 anos. O mercado de treasuries é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. Movimenta trilhões de dólares por dia. Qualquer governo, banco central ou grande instituição financeira do mundo pode comprar ou vender treasuries, em qualquer quantidade em questão de segundos. Essa liquidez absoluta é em si mesma um dos fatores que torna os treasuries tão atrativos como reserva de valor. Atualmente, a dívida pública americana supera 34 trilhões de dólares. Esse número é tão grande que é difícil de visualizar. E essa dívida está toda na forma de treasuries nas carteiras de governos, bancos centrais, fundos de pensão e investidores ao redor do planeta. O Japão detém aproximadamente 1 trilhão de dólares em treasuries. A China detém cerca de 800 bilhões. O Brasil detém dezenas de bilhões. Países do Golfo Pérsico, da Europa e da Ásia completam o quadro de credores dos Estados Unidos. Essa estrutura tem uma implicação geopolítica profunda. Os maiores credores dos Estados Unidos são frequentemente seus maiores rivais geopolíticos. A China financia a dívida americana enquanto compete com os Estados Unidos pela hegemonia global. O Japão financia a dívida americana enquanto depende da proteção militar americana. É uma teia de interdependências financeiras que torna o sistema financeiro global simultaneamente muito resiliente e muito frágil. Uma das questões mais práticas e mais mal compreendidas sobre títulos é o que acontece quando o investidor ou a instituição precisa se desfazer do título antes do vencimento. Quando você vende um título antes do vencimento, não está quebrando nenhum contrato com o governo. Você simplesmente vende esse título no mercado secundário para outro investidor. O governo continua devendo o mesmo valor, mas agora deve para o novo detentor do título ao invés de você. O preço que você recebe por esse título depende inteiramente das condições do mercado no momento da venda, especificamente do nível atual dos juros em comparação com a taxa do seu título. Se os juros caíram depois que você comprou, seu título vale mais do que você pagou e você vende com lucro. Se os juros subiram, seu título vale menos e você pode vender com prejuízo. Se os juros ficaram estáveis, você recebe aproximadamente o que pagou mais os juros acumulados até o momento da venda. Para um investidor individual no Brasil, o Tesouro Direto garante liquidez diária. O governo recompra seus títulos todos os dias úteis pelo preço de mercado atual. Você nunca fica preso sem poder sair, mas o preço que recebe pode ser menor do que o que pagou se os juros subiram desde a sua compra. Para grandes instituições, como bancos centrais e fundos soberanos, a venda de grandes volumes de títulos tem um efeito adicional. A própria oferta de títulos no mercado derruba o preço e sobe os juros. Quando o Japão vende 100 bilhões de dólares em treasuries, ele está colocando uma quantidade enorme de papéis no mercado que precisam ser absorvidos por outros compradores. Para atrair esses compradores, o preço precisa cair, o que significa que os juros dos treasuries sobem. Foi exatamente esse mecanismo que os mercados temeram durante a crise de Hormuz, que discutimos no vídeo sobre o Japão. Se o Japão precisasse vender parte dos seus treasuries para financiar importações de energia emergenciais, os juros americanos subiriam, tornando o crédito mais caro nos Estados Unidos e em todo o mundo que usa os treasuries como referência. Tudo o que discutimos nesse canal nos últimos vídeos converge no mercado de títulos de uma forma que vale a pena conectar explicitamente. O fechamento do Estreito de Hormuz, que discutimos em detalhe, está pressionando os títulos de múltiplas formas simultaneamente. O petróleo mais caro gera inflação. Inflação alta força os bancos centrais a subir juros. Juros mais altos derrubam o preço dos títulos existentes. Países que precisam de dólares para pagar por energia mais cara vendem seus títulos americanos. Essa venda aumenta essa oferta de treasuries no mercado e sobe ainda mais os juros americanos. É uma espiral que se autoalimenta. O Japão, o país mais vulnerável nessa crise, como discutimos, está exatamente no centro desse mecanismo. Com 95% do seu petróleo vindo do Oriente Médio e com a necessidade crescente de dólares para pagar por energia muito mais cara, o Japão pode ser forçado a vender parte do seu trilhão de dólares em treasuries, e essa venda teria efeitos que se espalharam por todos os mercados financeiros globais. A dívida japonesa de 260% do PIB que discutimos em outro vídeo também se conecta aqui. Com juros subindo por causa da inflação do petróleo, o custo de carregar essa dívida astronômica aumenta de forma potencialmente insustentável. O Banco Central japonês fica preso entre subir juros para conter a inflação e destruir a sustentabilidade da dívida, ou manter juros baixos e deixar a inflação corroer o poder de compra dos japoneses.
Entender o mercado de títulos não é apenas um exercício intelectual. Tem aplicações práticas imediatas para qualquer pessoa que investe ou planeja investir. A primeira aplicação é a escolha do tipo de título certo para cada objetivo. Se você vai precisar do dinheiro em menos de um ano, o Tesouro Selic é a escolha mais segura, porque não tem risco de marcação a mercado negativa. Se você quer proteger seu poder de compra no longo prazo para a aposentadoria, o Tesouro IPCA com vencimento longo é o mais indicado. Se você acredita que os juros vão cair no futuro e quer se beneficiar dessa queda, o Tesouro Prefixado pode ser uma estratégia interessante porque o preço do título sobe quando os juros caem. A segunda aplicação é entender o momento certo para comprar. Títulos prefixados e Tesouro IPCA são mais atrativos quando comprados em momentos de juros altos, porque você trava uma taxa elevada por um período longo. Se os juros caírem depois da sua compra, o preço do seu título sobe e você pode vender com lucro ou simplesmente carregá-lo até o vencimento recebendo uma taxa acima do mercado. A terceira aplicação é usar títulos como âncora de uma carteira diversificada. Mesmo para quem investe em ações, fundos imobiliários e outros ativos de maior risco, ter uma parcela da carteira em títulos do Tesouro oferece estabilidade, liquidez de emergência e um rendimento base que reduz a volatilidade do conjunto. A quarta aplicação é interpretar as notícias econômicas com mais profundidade. Quando você ouve que o Banco Central subiu a Selic, agora você sabe que isso significa que os títulos prefixados e de longo prazo ficaram menos valiosos no mercado secundário, que o crédito vai ficar mais caro, que o câmbio pode se valorizar com a entrada de capital estrangeiro atraído pelos juros maiores e que o crescimento econômico pode desacelerar nas próximas trimestres. O mercado de títulos é a espinha dorsal do sistema financeiro global. É onde governos financiam suas dívidas, onde bancos centrais implementam sua política monetária, onde países guardam suas reservas internacionais e onde investidores de todo o mundo buscam segurança e rentabilidade. Entender como esse mercado funciona não é um luxo reservado a economistas e analistas financeiros. É uma necessidade básica para qualquer cidadão que quer compreender por que a gasolina sobe, por que o crédito fica mais caro, por que o dólar se valoriza e por que as decisões tomadas em Washington, em Tóquio e em Brasília afetam diretamente o seu bolso todos os dias. O dinheiro tem regras. Quem não conhece essas regras paga por elas sem saber. Quem as conhece tem pelo menos a chance de tomar decisões mais inteligentes sobre onde guardar seu dinheiro, quando tomar crédito e como proteger seu patrimônio dos choques que o sistema financeiro global inevitavelmente vai continuar produzindo. Deixa o seu like se esse vídeo finalmente te explicou de forma clara algo que parecia complicado. Compartilha com quem precisa entender como o dinheiro realmente funciona e se inscreve para continuar essa jornada de educação financeira e geopolítica. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.